Boa tarde, pessoal! Deixa eu ver, estamos. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Carolina Magalhães. Já estou aqui prestes a convidar a nossa professora querida Vânia para participar aqui com a gente. Estamos no segundo dia. Oi, Lu. Estamos no segundo dia do webinar da Semana do Orgulho LGBTQI+, aqui do Laboratório Ecos. Sejam todas, todes e todos bem-vindos. Vou chamar a professora Vânia para a gente se apresentar. Eu queria antes agradecer aí a oportunidade do laboratório por me chamar para participar. É um laboratório que eu espero, né, que eu pude contribuir por mais de 2 anos aí com o pessoal, com essa equipe top. E vamos lá. Tô aqui um pouco nervosa nessa minha primeira live. Saudade de todo mundo. É uma forma da gente se reencontrar, se reunir, né? E saudade, né, minha filha, de todo mundo lá no Laboratório Ecos. Vânia já está online, vou chamar ela aqui, nossa querida convidada, para ela contar pra gente um pouquinho sobre essa questão de ser mãe de uma pessoa desse grupo das letrinhas, que seja L, que seja B, que seja T, que seja G, que seja Q. Ai, vamos ver. Eita, peraí que eu não tô conseguindo chamá-la. Aí, voltou. Deixa eu chamar a Vânia. Vânia. Oi, prof. Oi. Saudades. Tá dando pra me ouvir legal? Tudo bom, e você? Também. Estão me ouvindo direitinho? Eu acabei não me apresentando bem, mas eu achei melhor também já te chamar para a gente se apresentar. Para quem já está aí com a gente, eu sou a Carolina Magalhães, sanitarista formada pelo UNB da Ceilândia, periferia aqui do Distrito Federal. Periferia porque está à margem, né, do centro aí de Brasília. E sou oriunda do sistema, fiz uso do sistema de cotas raciais da UNB. Gosto dessa temática de discutir, acho super importante a gente discutir gênero, sexualidades, etnias, discutir tudo isso voltado para o SUS, voltado para a comunicação e saúde. E aí a gente está hoje nessa conversa com a professora Vânia. Vamos, se apresente para nós aí, Profa. Olá, então, boa tarde a todas, a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Vânia Fernandes, sou professora na Universidade Federal do Amazonas aqui, trabalho na Faculdade de Educação. A minha formação é em psicologia, mas o meu mestrado, meu doutorado é na área de educação e o pós-doutorado em saúde coletiva pela UNB com a professora Valéria Mendonça. E eu venho já numa parceria já há algum tempo também com o laboratório Ecos, né, e com a UNB já há um tempo grande. E é um prazer enorme estar aqui com vocês para essa conversa de hoje. Estreando, que nem você, Carol, também estou estreando nessa vida de live porque eu não entendo nada dessas coisas de letra. Que bom, né? Que bom que a gente está estreando juntas e não sozinhas, olha aí. Isso. Bem, e assim, eu tinha pensado em algumas justificativas, né, para que essa discussão ocorra, mas como a gente já tem mais do que justificada a importância, né, de discutir esse assunto, por exemplo, desde a elaboração da Política Nacional Integral de Saúde LGBT e LGBTQIA+. E diante disso, eu queria já soltar então para você, Prof, a nossa pergunta aí, né, temática. Minha filha é LGBTQI+, e agora? Como é que foi essa experiência para você? Como é que aconteceu? Aí depois também, né, a gente vai trocando aqui essa experiência, do meu lado, como que aí no caso já é a filha.
Então, assim, Carol, e todo mundo aí que nos ouve nesse momento, é falar um pouquinho dessa questão de mãe, né, de uma experiência, e uma experiência que é sempre única, né? É interessante para mim porque pela própria formação em psicologia, eu aprendi lá na década de 80, quando eu me formei, que a questão da homossexualidade, ela era colocada, ela era vista como uma situação que era voltada ainda do DSM, ainda colocava como sendo uma patologia, isso era ainda visto dessa maneira. Então foi um aprendizado poder acompanhar e ir trabalhando, olhando isso de uma vertente diferente. Isso, para mim, aconteceu na década de 90, no final dos anos 80, início dos anos 90, que eu fui fazer uma especialização, era o boom da AIDS, e eu fui fazer uma especialização na UERJ, junto ao Hospital Pedro Ernesto, e trabalhar na enfermaria com pacientes HIV positivo. Na verdade, eram com pacientes com AIDS mesmo. E naquela época, em pleno 1989, 90, era basicamente homens, e a AIDS era entendida como peste gay. E a minha primeira aproximação, mais assim, direta com o tema, foi nesse período. Eu fiquei 1 ano e meio trabalhando lá, fazendo psicologia médica e trabalhando naquela enfermaria. E foi ali que eu comecei a aprender, né, ouvindo aqueles pacientes, ouvindo aquelas pessoas que estavam ali apavoradas, assustadas com todos aqueles fenômenos, e aquelas famílias também apavoradas, assustadas. Eu comecei a ler e me interessar e querer entender um pouco mais desse universo. E isso é uma coisa, teoricamente, a coisa acontece de uma determinada maneira, né? E é muito diferente de como a coisa acontece enquanto experiência de vida dentro de casa, né? E eu me achava assim com a cabeça muito aberta, me achava assim uma pessoa assim, poxa, eu sou uma pessoa muito, né, conversa essas coisas, eu sou já uma coroa... Mas é mesmo, hein? Avançadinha, eu me achava assim. E aí, quando a minha filha, mais nova na época, com 16 anos, vira para mim e diz assim: mãe, queria falar uma coisa com você. Eu falei: tá, o que é? Ela falou assim: tô apaixonada. Eu falei: nossa, que maravilha, paixão é sempre bom, né, dar uma virada assim na vida da gente. Ela falou assim: mas é por uma menina. Aí eu falei assim, aí eu fiquei com aquela cara de para ela, né, aí eu imediatamente, aquela minha cabeça formada naquela vida, né, de academia, de psicóloga, a coisa era assim: isso aí é só uma questão de adolescência, isso passa logo, né? Ela está querendo experimentar algumas coisas, ela está querendo viver algumas coisas, e eu quis meio que desqualificar aquela situação, porque eu não sabia exatamente o que fazer com aquela informação. E aí, ela veio trazendo as coisas, e no fim das contas, ela coloca a situação de uma maneira assim, muito definitiva. Ela sempre foi uma pessoa assim, muito determinista com as coisas. Tipo, é isso que eu quero, eu sei que é isso, é desse jeito, né? Muito nova. E eu, então, achei o seguinte, que se eu agisse naquela época, né? Se eu agisse de uma maneira assim, bastante, forçasse a barra, se eu colocasse ela contra a parede, ela iria voltar atrás, porque ela disse assim: não, eu vou sair de casa para morar com fulaninha. Eu disse assim: cara, você não tem condição de fazer isso, presta atenção, você não tem nem dinheiro, você não tem grana. E eu começava a tentar achar argumentos para aquilo ali. E ela olhou para minha cara e falou assim: o que você quer que eu faça? O que você vai fazer? Você vai me prender no pé da mesa? Você vai me prender no pé da cama? Aí eu falei: não, eu não vou te prender no pé da cama. Aí eu entrei com a minha pseudo-inteligência, né? Eu falei: não, só tem uma coisa, se você sair, você não volta. Eu falei: ela vai medrar, né? E vai desistir. Ela falou: legal. Aí que ela foi. E aí que ela foi. Bicho, e eu me desesperei. Eu falei: e agora? O que eu faço?
como é que eu faço? Quer dizer, o meu tiro saiu pela culatra, né? Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para as mães é que a gente precisa entender, né, que os nossos filhos não são extensões nossas. Eles são pessoas que nasceram de nós, né? Ou pelo coração, como digamos assim, numa adoção, ou numa gestação uterina, mas eles nasceram de nós, mas eles têm caminhos que são deles. São estradas que só eles podem trilhar e devem trilhar. E nós devemos funcionar exatamente como auxiliares, acompanhadores, e não como deterministas de nada. Eles não vão ser, eles não vieram, não nasceram para realizar os meus sonhos. Quem tem que realizar os meus sonhos sou eu. Nem para ser aquilo que eu idealizei que deveria ser, né? Uma menininha, assim, assado, tenho 3 filhas, né? Então, para cada uma a gente fica naquele pseudo-pensamento de menininha, né? De fazer balé, de dançar não sei o quê, de ser aquela coisinha bem estereótipo, né? Digamos assim. E eu agradeço muito mesmo a oportunidade que Deus me deu, que a vida me deu, junto da minha filha, porque a grande frase de aprendizado que ela me deu foi quando eu questionei algumas coisas com ela. Ela disse assim: engraçado, você sempre disse que o mais importante para você era que a gente fosse feliz. Isso mudou? Isso foi assim, tapa na minha cara. Porque mentindo o tempo todo, se não é a felicidade dela, se não é a coisa mais importante para mim, o que é? Ela ser o que eu quero que ela seja? Né? Ela negar o que ela é para ela poder ser aquilo que eu desejei em algum momento? Quer dizer, atender o meu desejo, não o que é o desejo dela. Eita, falhou um pouquinho. Volta. Aí. Ela é uma, né? E ela não se constitui. Ninguém acordou um dia. Profa, quando você voltar, volta um pouquinho só. Né? Tá dando umas travadas boas. Internet. Estamos te ouvindo agora. Ela te acordou contando o quê? Aí. Tá voltando. Acho que voltou. Vamos ver. Então, eu não sei exatamente onde parou. É quando eu estava dizendo que ela te acordou um dia. Né? Que a questão de gênero, a identidade de gênero, a orientação sexual não é uma escolha racional. Que alguém, num determinado momento, diz assim: olha, eu resolvi que agora eu quero ser lésbica. Sabe por quê? Porque eu estou a fim de sofrer todo o preconceito que a sociedade tem para mim. Eu estou a fim de passar todos os problemas, os perrengues da vida, né? Voltou? Menina, nós tá meio... Aí, vamos lá. Quando começa o trem a ficar bom, aí vai e pausa de novo. E trava um pouquinho de novo. Então é como se isso fosse uma escolha que a pessoa num belo dia resolveu dizer assim: olha, eu quero ser lésbica porque eu tô a fim de sofrer bastante
preconceito social, eu quero ser achincalhado por todo mundo, eu quero que todo mundo me trate mal, então eu quero experienciar isso, então eu resolvi que é você, né? E quando as pessoas entendem, quando as pessoas conseguirem entender que isso não é uma escolha racional que ninguém faz, que isso é o seu modo de existir, a gente precisa aprender a respeitar e a amar a pessoa pelo que ela é, não pelo fato dela dormir com fulano ou com Beltrano. Por que isso preocupa tanto a gente na sociedade? Né? Por que a gente está tão preocupado com a vida sexual do outro? O que ele vai fazer quando de noite, na hora que ele está junto de alguém, que ele está montando a casinha dele, está quietinho no cantinho dele, se ele está fazendo carinho em quem? Por que a gente acha que tem o direito, sabe, de querer regular a vida privada do outro? Que o nome é privado porque é o direito que ela tem de lidar com a vida dela, com o cotidiano dela, da maneira como ela gosta, como ela prefere, né? Então, assim, eu sou muito grata e eu queria muito que as mães entendessem, ou que as mães despertassem para a questão maravilhosa, que é o quanto que as suas filhas, os seus filhos, né, LGBTQIA+, você lida com pessoas. E essa é a relação. É com a pessoa. E o relacionamento com as pessoas é construído a partir de 2 princípios básicos, que é respeitar as pessoas. E você precisa amar as pessoas para que você possa entender cada um delas. Porque o olhar compreensivo, o olhar empático, ele só se constrói, só se dá a partir do amor, da compreensão, né? E eu não tenho que ser, a mãe não tem que ser mais um a ferir o filho. Eu já tenho a sociedade inteira para fazer isso. A mãe precisa ser isso aí, o acolhimento. A mãe precisa ser o espaço que esse filho, que essa filha precisa para ter força, para poder se apoiar, para caminhar, e porque a briga é muito grande. A luta de uma pessoa... Não para, é diário. O mundo é muito cruel e a luta é grande. Então, a gente precisa ser isso, mãe. E mãe é isso, é maternidade, é colo, é amparo, é apoio, é compreensão, é tudo, é suporte. A gente tem que dar. E para isso, para que eu quis ter filho? Para ele ser uma imagem e semelhança minha? Entre canal. Para quem? Então agora seja. É isso que a gente precisa ser. É mais ou menos isso. É ser exatamente assim. A gente já depois conversou muito, a gente precisou se perdoar, ela me perdoar pelas besteiradas que eu fiz, pelos encaminhamentos. E eu sou muito, muito grata a Deus e a ela por isso. Né? Hoje em dia a gente tem a oportunidade de construir vidas e eu aprendo muito com ela. Aprendo muito com a minha nora. Né? Ela casou com a Renata tem 1 ano, em janeiro fez 1 ano. Legal. E elas estão vivendo uma vida assim tão linda, de respeito. E eu aprendo muito com elas. Eita, mas travou mais um pouquinho. Aí. Tá voltando. Tá voltando. E, assim, eu acho que mais ou menos a minha experiência passou por isso, pelos meus tropeços, pelos meus erros, pelos meus desacertos, né? Porque a gente tem como parâmetro a minha cabeça, a minha geração, a geração lá, e eu digo assim, gente, eu sou idosa, eu sou do século passado, primeira metade do século passado ainda, eu sou muito velha nesse sentido, do que eu aprendi com conceitos sociais, conceitos morais. Então é uma reconstrução, né? E a gente precisa fazer isso.
e caminhar e viver isso. É você se libertar do velho, se libertar dos conceitos velhos que não servem para nada, que não te levam para lugar nenhum, e você aprender. E a gente aprende o tempo todo. Aê. E eu achei legal uma coisa que você colocou, prof, que é um detalhe na sua fala que... Bom, ontem a Valéria abriu um pouco esse webinar, né, falando com a Madu, muito sobre essa questão de linguagem, né? Eu achei interessante que um detalhe do que você falou aí é o quê? Que é uma pessoa antes de tudo, né? Ela pode ser LGBT, ela pode ser de algum grupo estratégico aí específico, mas antes de tudo é uma pessoa. Então eu acho muito importante essas denominações que, por exemplo, fala que é pessoa em situação de rua, pessoa que está vivendo uma situação de vulnerabilidade, pessoa LGBT. Então, assim, é muito importante também a gente fazer o uso, né, e cada vez mais, assim, se revisar, né, com relação a essas palavras, a essas formas de se expressar, que também, às vezes, é um silêncio, ou como também disse a Valerão, tem aquela coisa do cotovelo, quando alguém chega. Tudo isso constrange, tudo isso ataca, né, tudo isso pode ser uma LGBTfobia, nesse caso, assim. Então, achei muito legal isso. Eu ouvindo a sua história, eu também estou aqui chocada, porque é um pouco a minha história, só que, como eu falei, eu sendo a filha. Eu acabei saindo de casa, assim, né, da asa da mãe com 17 anos, e foi um pouco também por essa história, assim. Não vou dizer que, assim, ela não teve, assim, tanto atrito de questão de expulsar ninguém, nem nada, pai, assim. Mas, digamos que até hoje tem um não entendimento, um desentendimento, um mal entendido sobre essa questão, assim, na nossa relação, né, minha e da minha mãe. Eu estou, inclusive, morando com ela está lá na sala e eu estou aqui quietinha, num lugar à parte, porque depois eu quero que ela assista para a gente ir conversando, para tentar, mais uma vez, como sempre, a gente, né, ir se entendendo sobre isso, porque, assim, depois desse tempo, eu saí com 17, hoje eu tenho 28 anos. Depois desse tempo, eu também percebi, né, a gente amadurece muitas coisas que passaram, e eu também percebi que, assim, de repente não era para eu ter feito isso, porque eu tinha que ter insistido mais, ter conversado mais, ter explicado melhor também. A gente abrir o sentimento, né, ali, abrir o coração também para que não se perca, por exemplo, isso que você falou, que, o importante não é a gente ter a nossa relação e a gente estar feliz. Então, assim, para mim ainda é uma luta, um desafio um caminho que eu ainda estou percorrendo, assim. Mas, assim, muito legal ouvir o lado da mãe, né, mais uma vez, assim, falando também de forma tão aberta, tão à vontade. Que mais? Não sei o que a gente comenta. Teve um comentário aqui que é porque eu desativei para ver se não dá tanto problema. Tem como desativar os comentários aí, prof? Que aí de repente já ajuda também a travar um pouquinho menos. Não, meu não está aparecendo. Quando você desativou tudo. Isso. Aí o Pedro Falcão, também do Laboratório Ecos, ele comentou essa questão, né, de que nós do grupo LGBTQIA+, temos medo de nos abrir muitas vezes com os nossos pais, porque a cultura nos ensina a ter medo de nós mesmos. Então, assim, quantas vezes, né, digamos assim, essa agressão, essa violência, essa falta de empatia, de cuidado, de amor, né, não vem de nós mesmos. Então, assim, talvez isso não aconteceu comigo, talvez não tanto com o Pedro, mas com certeza é uma demanda, né? Uma queixa. Não estou dizendo que não aconteceu, mas digo assim, às vezes isso não aconteceu com você, mas com a sua filha, por exemplo, mas é uma demanda, uma situação geral de sofrimento mesmo, né? O medo permeia. Assim, quando a gente tem um filho, a gente tem medo de que ele não seja feliz, a gente tem medo de que ele não consiga oportunidade na vida, de que tenha uma doença grave. Medo é um fantasminha que sempre passa na cabeça de todo mundo, de todo jeito. E o medo da rejeição é uma coisa muito grande, né? E eu lembro que naquela época, o meu maior sofrimento, na verdade, era o quanto que ela ia sofrer na vida assumindo essa condição, entendeu? E de tomar isso como uma atitude de assumir. O que eu queria que ela ficasse meio que escondida,
entendeu? Ficasse assim, disfarçando aquela situação por algum tempo. Isso. Né? Porque é medo que o outro sofra, principalmente, é medo que o outro tenha uma série de circunstâncias de vida difíceis, né? Mas eu aprendi também uma coisa, que medo aborta possibilidades. Quanto mais a gente tem medo de lidar com a situação, mais a gente protela e mais aquilo fica complicado e difícil, sabe? Porque vai chegar uma hora que a gente vai ter que lidar com aquilo. E quanto mais o tempo passa, a coisa é mais difícil, é mais desgastante, porque ele tem sofrimentos embutidos ali, ele tem outras questões embutidas. Então, as mães têm medo? Tem. É o que eu digo assim, olha, a gente não faz cursinho para ser mãe, entendeu? Você não tem, assim, estágio para dizer assim, vou fazer essa profissão e eu não gostei, vou mudar. Mãe não tem isso, não dá para depois devolver e dizer assim, olha, pensando bem, é muito difícil, tá dando muito trabalho, vamos desistir da profissão aqui, porque não dá. Mãe não dá, você não faz curso, você não aprende a ser mãe. Você é nascendo filho. E cada filho precisa de uma mãe diferente. Porque cada filho tem uma necessidade diferente. Então, eu não sou a mesma para cada uma das minhas filhas. Cada uma delas tem uma necessidade diferente. Mas eu sou uma. E eu preciso fazer um exercício em mim para atendê-las dentro do possível, né? Do meu possível, né? Dos meus limites. Porque eu não sou super mulher, né? Eu sou uma pessoa só também. Né? Então, assim, mas eu aprendi uma coisa com a minha filha, que é falar, conversar. E uma vez a gente estava conversando e eu estava realmente muito mal com aquela situação toda, e ela virou para mim e falou assim, mãe, você tem que aprender a se perdoar. Você fez o que você sabia. Eu também. Eu fiz o que eu sabia. Eu fiz o que me foi possível naquela época. E você também. Então essa é a verdade. Descobrir, eu acho que aí você pode falar melhor do que eu, né? Descobrir-se, né? Lésbica ou gay é algo também muito difícil, porque dá muito medo. Né? Eu acho que no fundo você quer ser, entre aspas, o igual a todo mundo. Não, eu não quero ser o diferente, né? Eu quero ser normal. Eu quero estar nessa tarja de normalidade. Eu acho que isso, quando bate no filho, também deve ser uma coisa muito ruim, muito difícil. O medo deve ser muito grande. E aí o medo é duplo, porque aquilo é tudo novo e ele tem medo do que vai vir, e aí se ele tiver medo também da mãe ou do pai, da família que está ali ou que deveria estar para dar suporte a ele, a carga é muito maior. Então a gente precisa efetivamente trabalhar essa questão de ir conversando, ir chegando, porque o outro também não sabe, né? O outro não tem informação. Então a mãe não sabe, ou não está preparada, ou não sabia de nada. Né, de lidar com essa situação nova, mas o filho também não. Quando aflora a sexualidade na vida do filho, aflora de uma maneira que ele também não fez um projeto prévio para aquilo. Né? Ele não estava com 10, 11 anos pensando assim, quando eu chegar à minha adolescência, eu vou fazer assim. Não. Né? Quando o desejo aflora, o desejo passa pelo racional, é também um momento de descompasso. Eu penso, né? E a sociedade, como eu disse antes, a sociedade ela é realmente muito cruel. Ela é muito... Mas quando a gente vai para essa sociedade de uma maneira assim, muito mais... sem grandes tensões, você desequilibra o ambiente. Por exemplo, eu estava no local, lá na universidade, eu falava assim, não sei o que, eu falei, minha nora veio, não sei o que, aí eu falei assim, professora, eu não sabia que a senhora tem filho, eu pensei que a senhora só tivesse filha. Eu falei, mas eu só tenho filha. Aí a pessoa fez assim, sabe, congelou a imagem? Eu falei, a minha nora, porque a minha filha
é casada com uma menina. Então ela é minha nora por isso, entendeu? E a pessoa ficou assim, sabe, meio que congelou a imagem dela, ela não sabia o que fazer mais. Porque ela não está habituada que a gente trate a questão que é simples, com simplicidade. Exatamente. E aí a mãe tem vergonha do vizinho falar alguma coisa, do trabalho alguém vir a comentar, então o pai também. Parentes, aí, né? Do parente de fulano, de Beltrano, de Ciclano, e aí começa aquele movimento de querer dissimular, né? Eita, peraí que parou. Já volta. Tá voltando, profa. Esperem a Vânia aí. Aí. De dissimulação. Nada, que não leva a... Então, quando o Pedro fala medo, o medo, Pedro, é para todo mundo. A sua mãe tem medo, eu tive medo, a minha filha teve medo, vocês também devem ter medo, né? Mas é algo que a gente precisa se sobrepor, porque quanto mais a gente deixa o medo crescer, quanto mais a gente alimenta o medo dentro da gente, menos a gente consegue transformar. A gente só consegue transformar quando a gente supera o medo e age. E a gente vai para a ação. Se hoje em dia a gente tem uma semana de orgulho, e orgulho sim, Puxa, começou a que as pessoas não podem. Se hoje a gente tem uma semana do orgulho, é porque muita gente que estava com medo superou, né não? Orgulho porque quem tinha medo conseguiu superar o medo. E você tem que entender que você tem que ter orgulho de quem você é. Eu não teria orgulho se a minha filha fosse marginal, se a minha filha fosse uma ladra, se eu tivesse um filho estuprador, isso eu não teria orgulho, sabe? Né? Mas eu tenho muito orgulho da pessoa que ela é, do quanto que ela é estudiosa, do quanto que ela faz as coisas, do quanto que ela é humana, do quanto que ela trabalha com coisas lindíssimas. Eu tenho muito orgulho de quem ela é. Né? Então, assim, se existe essa semana, se ainda é preciso falar, eu quando quando eu fazia psicologia médica, tinha um médico chamado Danilo Perestrelo que fala sobre psicossomática. Ele dizia que o adoecimento no corpo é resultado das nossas emoções, que não saem pelo buraco certo e vai sair pelo corpo. De alguma forma você tem que chorar. Quando você não chora pelos olhos, você vai chorar por algum órgão, é como ele dizia. E ele dizia assim, eu sei que eu falo do óbvio, mas é o óbvio que precisa ser falado e lembrado. Então é a mesma coisa. Pode dizer, semana do orgulho LGBTQIA+, isso é bom. Não. Pode dizer que é óbvio, mas é o óbvio que precisa ser falado, precisa ser lembrado. Ele não pode ser esquecido. Né? As pessoas não podem ser colocadas à margem da sociedade pela sua orientação sexual, pela sua identidade de gênero. A gente está no século XXI, isso tem que acabar, isso tem que dar um basta. E a gente tem que começar isso dentro de casa, dentro da gente. É de dentro para fora que isso muda. Eu achei muito legal essa coisa do medo que você falou, prof. Hoje eu ouvi de um colega, o Jefferson, se você está aí ouvindo, que eu tava, né? Nossa, tô com medo de ir lá conversar e tal, porque, né, a gente se expõe, mesmo de qualquer forma tem um medo de falar besteira, então olha aí já o medo, né? E o medo pode nos calar definitivamente, né? Pode silenciar uma coisa que não é para ser silenciada. E assim, bem pouquinho de medo pode ser bom para a gente ser cuidadosa, se preparar, mas e esperar, né? Como um aprendizado, como é o que nos faz ter coragem, foi o que o Jefferson falou. Então, assim, é bom, mas temos que ter aquele cuidado. Aí, assim, mas você vai falar, você vai estar se expondo,
em rede social, porque todo mundo vai te ouvir em tudo quanto é canto. O Ecos vai ter alcance aonde? Eu falei assim, que ótimo. Né? Então, né? Tá falando, não é professora, eu sou, com muito orgulho, tenho toda a minha formação dentro da universidade. Na universidade, quem não sabe ainda vai saber. Não tem um menor problema em relação a nada disso, muito pelo contrário. A gente precisa se colocar, a gente precisa mostrar para o mundo que isso não é anormal, que isso não é doença, que isso não é motivo de vergonha, e o que é isso? É assumir a sua orientação e a sua identidade sexual. Que são tão múltiplas, né? A gente tem tantas letrinhas, identidades, sexualidades. Exato. E a gente tem que ter realmente muitas letrinhas, quando eu digo assim, quando eu era lá em 1900, vovô criança, que eu comecei a ouvir era GLS. Era gays, lésbicas e simpatizantes. E foi crescendo. E cresce por quê? Porque é múltiplo, é plural mesmo. Nós não temos uma forma única, ou limite de ser ou de estar no mundo. É o que eu digo, eu sou espírita, e eu acredito que eu sou um espírito habitando um corpo, antes de qualquer coisa. E o espírito pode vir em qualquer corpo, masculino, feminino, né? Um corpo masculino, não importa. Mas quem habita aquele corpo é o espírito. E é com ele que eu sou, que é a identidade. Não é a casca. O corpo... E aí vai. Trava um pouquinho, rodando. É um escafandro. E essa roupa, ela pode ter aparência. Não importa. Deu pra gente pegar na meada. Não importa quem eu sou. O meu corpo é só um aparato que em algum momento vai se acabar. Mas eu existo. E é esse eu que eu tenho que lidar. Que eu tenho que lidar com pessoas. Com esse eu que não é um corpo. Que habita um corpo, que não é um corpo. Sabe? É mais ou menos assim. Eu só queria que nessa pudesse realmente ajudar mães, né? Ou inspirar mães a saírem desse medo de poderem desfrutar dos seus filhos, das suas filhas, pela essência de cada um deles. Plenamente. Sim. Né? Plenamente. É muito bom, uma delícia ouvir essas coisas, viu? É sério, ainda bem que existem essas mães maravilhosas. Não que a minha não seja, viu? Mas temos ainda uns percalços aí. Não. Mas é porque a possibilidade de aprendizagem, ela também está aprendendo, né? Eu não sei se você tem outros irmãos, então ela é... Eu não ouvi? Que travou um pouquinho. Diga aí. Irmãos, tem uma irmã, espero que ela esteja assistindo. Ana Débora. Tá voltando, Vaninha. Vamos lá, vamos bola pra frente aqui, né, próprio? Então, teve outro comentário. Mãe, então ela precisa... Vai, eu vou esperar, vamos esperar. Não ouvi. Então eu vi. Teve um comentário aqui do Pedro também, que ele falou a questão, né, de como esse trabalho coletivo é importante para o combate da LGBTfobia, das LGBTfobias, né? E como nós precisamos falar de saúde da família nesse contexto, né?
Poxa, porque aí cabe tanta coisa, né, assim, pra gente conseguir debater, conseguir tentar fazer ações até de prevenção, não é mesmo? Sobre as LGBTQI mais fobias aí. E eu queria perguntar, tá, sim, eu queria falar uma coisa que você comentou, sobre a questão, né, que também quem é da população LGBT aí sabe, que é essa coisa do mundo cruel, de como que diariamente, assim, sejam agressões, como eu falei, seja dos olhares ali até agressões verbais, físicas, que como doem, né, como ofendem, assim, seja até um não convite para alguma coisa, você já fica ali incomodado, porque por que não me chamaram? Se eu trabalho aqui tão bem quanto o pessoal e tal. E assim, eu queria trazer um pequeno dado aí que o Igor e o Pedro, acho que o Igor coletou aí também do Ecos e o Pedro passou para mim, que eu achei bem interessante do Sinan, né? Que é não sei se ela tá me ouvindo, Pro? Vou esperar um pouquinho, deu uma travadinha. Que é o Sistema de Informação, né, de Agravos e Notificações do Ministério da Saúde. E aí eles tiveram alguns dados muito contundentes de 2015 e 2016. Em 2015, por exemplo, foi verificado que mais de 70% dos casos de violência de LGBTfobias e tal, quem realizou mais de 70% foram autores do sexo masculino, e que a maioria que sofreu essas violências são do sexo feminino. Então, assim, mesmo que não exista só essa binaridade masculina e feminina, é importante a gente dizer, né, que as LGBTfobias, acho que muita gente não entende, que também é violência contra a mulher, por exemplo, que também é violência doméstica. Na minha vivência, eu vi vários coletivos, movimentos sociais de mulheres, de lésbicas, sei lá, que foram as que eu mais vi fazendo, por exemplo, encontros, palestras, coisas assim, sobre educação sexual do corpo feminino. Então, assim, são grupos que se interessam bastante por essas temáticas, questão de Lei Maria da Penha, esse tipo de coisa. Então, assim, como é importante a atuação dessa galera, queria mandar um abração aí para a coletiva aqui do DF, que é o Coturno de Vênus, que é muito fundamental, inclusive, nas organizações das marchas, das paradas lésbicas e LGBTs aqui do DF. E, assim, só também agradecer essa participação dessa galera que, por exemplo, não é onde eu estou atuando ainda, ou não tão fervorosamente aí, mas que, assim, é fundamental, né, para a gente... acho que é uma das frentes muito importantes, essa parte dos movimentos sociais, para a gente reduzir essas violências. Só queria falar isso aí para a gente comentar. É muito importante mesmo o trabalho desses coletivos, os dados do Sinan, e inclusive porque a minha nora, eu digo, ela ainda está num grupo de vulnerabilidade maior, porque ela é mulher, negra e lésbica. Então você vê, ela ainda sofre um outro tipo de agravo e de vulnerabilidade social étnica, né, que a gente tem muito forte ainda. Então, a gente precisa estar... Aí que eu chamo a atenção da importância da família, sabe? E da importância das mães. Eu sei que existe, inclusive um coletivo grande de mães fazendo trabalhos. Existe um grupo em Brasília de mães. Essa galera, não sei se é o mesmo grupo. Hã? Tem o coletivo Mães pela Diversidade, não sei se é esse também, que é maravilhoso o trabalho. Procurem aí, pessoal, no Insta e tudo, depois a gente também divulga junto. Tem vários coletivos de mães fazendo trabalhos assim, importantíssimos dentro dessa perspectiva que eu acho que é de rede de proteção e de apoio mesmo, né? Necessário. Porque enquanto, infelizmente ainda, algumas famílias, por ignorância mesmo, por ignorar, por desconhecimento, muitas das vezes nossa sociedade sofre ainda de um mal muito grande, que é de baixa escolaridade, de baixo acesso à informação qualificada. Então, ainda, às vezes, presos a conceitos ou preconceitos, né, morais ainda muito
digamos assim, Muito arraigados. é uma perspectiva ainda muito antiquada, né? Preso a questões que são muito antigas, mas que estão ali. As pessoas trazem aquilo ainda como realidade, que tem que ser daquele jeito e tal. E com isso nós temos ainda um grande número de jovens que são colocados na rua, que vivem em situação de vulnerabilidade, exatamente porque perdem esse contexto de família, de apoio familiar, né? de suporte. E acabam caindo em situações de muito mais vulnerabilidade e sofrimento. Então, tem um grupo grande, inclusive, de mães fazendo isso, né? Então, acho que a importância das mães se colocarem, das mães estarem dizendo para as outras mães que você tem um filho que é maravilhoso, é uma filha que é maravilhosa e que você precisa lidar com a pessoa que é o seu filho, a sua filha, né? E não com a orientação sexual ou com a identidade de gênero. E quando você consegue ser, né, essa pessoa que compreende, que acolhe e que ama e que é mãe. Eu acho que é isso, né? No fim das contas, que é a mãe. Quando você consegue fazer isso, você abre espaços para dar guarida, inclusive, para outros, para os amigos, né? Que aí os seus filhos, as suas filhas, conseguem ter na sua casa abrigo para os amigos, que também têm a mesma orientação ou uma orientação similar, né? A mesma orientação sexual ou uma identidade de gênero também, que sofre esse tipo de violência ou de ataque social, né? Então, isso é uma ótima referência, né, ali. Hã? E aí essa mãe, essa pessoa passa a se tornar uma ótima referência, né, assim, não só desse acolhimento, mas de caráter, de trocar ideia mesmo, assim, né, muito legal. Conversar, de tudo, porque às vezes, na hora que a gente está aí, e a gente passa por isso, a gente jovem, ou mesmo sem ser jovem, né, tem momentos da vida que a gente está sem saber muito bem o que fazer, a gente quer conversar com alguém, ou quer conversar com a mãe, porque minha mãe pode me compreender, né? E aí você pode ser essa pessoa de referência para os amigos, né? Para as amigas das suas filhas, dos seus filhos. As atrizes amigues. Hã? Atrizes amigues. Exatamente. Todo mundo. Os amigos. Então você abre, né, o seu espaço de família como um espaço também de acolhimento. Eu acho isso muito legal, importante na nossa sociedade. Aqui no norte do Brasil a gente ainda vê uma dificuldade maior do que quando eu morei aí em Brasília, né? Eu tenho alguns, pelo fato de eu falar do fato de ser mãe de LGBTQIA+, alguns alunos se sentem à vontade de vir falar comigo, de vir me procurar, para dizer, professora, o que eu faço, o que eu vou fazer. Tem muitos meninos jovens aqui de 16, 17 anos que se descobrem infectados com HIV porque não tem nem informação adequada e vem do interior, vem morar na casa de um tio, de um parente para estudar aqui na UFAM. Então é uma população economicamente muito vulnerável. Então é importante que a gente possa ser esse lugar onde o outro venha obter informação, onde o outro venha conversar, onde sentir a vontade para isso, né? Sim, muito legal essa colocação, que também é de toda a família, né? Virar esse apoio também, né? Acho que a gente, enquanto filhas, filhos, vou falar filha porque eu também ainda não sou mãe, mas enfim, não sei, eu deixaria assim também para quem são essas filhas aí, LGBT, de também conseguir, né? Assim,
é o que eu penso para ir me fortalecendo a cada dia, é essa questão de ir conseguindo também ter muita assim, paciência, disposição para trocar essa ideia. Graças a Deus, assim, aos deuses, meus pais não apoiam, por exemplo, um governo fascista que está aí acontecendo no Brasil. Então, assim, tem muitas coisas que me deixam, assim, extremamente tranquilas, assim, feliz e segura, me deixam tranquila, feliz e segura com relação aos meus pais, apesar de a gente não ter, como eu já coloquei, né, essa relação também tão, assim, já refinada aí nesse aspecto da sexualidade, das sexualidades e tal. Mas, assim, da mesma forma que os pais, né, os responsáveis, possam ser as mães, possam ser essa pessoa de apoio, essa referência, de que esses filhos, nós filhos, filhos, também possamos, né, nos abrir a isso, ajudar nesse sentido. Por isso que eu, mais do que no âmbito familiar, eu realmente agradeço muito aí a todo mundo dos movimentos sociais, assim, todas as coletivas maravilhosas que estão também acolhendo essa população, estão querendo ter o jeitinho, ter a paciência de também conversar com mães, com pais, com todo mundo. Acho que é isso, né, para o avanço da nossa sociedade aí como um todo, avançando o próprio Sistema Único de Saúde, a gente, e também a partir das universidades, do meio acadêmico, né, a gente fortalecer mesmo essa discussão. Prof, a gente está tendo que encerrar a nossa live, porque daqui 8 minutinhos vai cair. E aí eu já queria, então, assim, agradecer muito aí a nossa estreia, acho que foi super legal, passou tão rápido, nem imaginava que agora que eu tô surgindo as perguntas e tal, a gente já tem que encerrar. É muito bom te ouvir sobre tudo isso, assim, acho que são reflexões maravilhosas mesmo, muito ricas em vários sentidos. E, bom, eu penso, assim, que o SUS ainda tem muitos desafios com relação a isso, falando já mais, assim, do SUS, né, assim, o que a gente pode fazer sobre isso. Acho que além dos laboratórios trans, por exemplo, dos ambulatórios trans estarem funcionando efetivamente, que é um dos princípios, né, da Política Nacional de Saúde Integral da população LGBT, que ia mais, mais do que isso estar funcionando, tantas ações na atenção primária, como eu falei, no espaço acadêmico a gente pode estar construindo. Eu espero, assim, espero ter contribuído um pouquinho, por exemplo, com essa conversa hoje, com alguns materiais, algumas discussões que a gente faz, principalmente dentro das famílias, naquele churrasco lá do domingo, entendeu? Com os parentes, quando estava rolando antes do Covid, e quando vai voltar a rolar, né? Então, assim, eu sou a chata, inclusive eu era a chata do Ecos aí, pra qualquer palavrinha ou algumas coisas, gente, calma aí, vamos repensar isso aqui e tal. E também estou aprendendo a falar melhor sobre isso, a me abrir mais sobre isso e a resolver minha questão também familiar sobre esse assunto. Mas é isso, eu espero estar contribuindo e que a gente consiga contribuir ainda mais e seguir nessa conversa, muito mais. Vou pedir para você já encerrar, falar suas últimas palavras de amor. O que é que você diria mais uma vez aí para essas mães? Manda um recado para sua filha. Aproveita aí que agora a tela é sua. Agradecer a oportunidade de estar aqui ao Ecos, ao Dr. Ecos, a professora Valéria Mendonça, a todos vocês. Eu tenho tido a oportunidade de trocar, de conviver com vocês um pouquinho. Adoro estar com vocês, é incrível a competência, o trabalho lindo que vocês, tão jovens, já desenvolvem dentro do Ecos. É maravilhoso, eu queria parabenizar vocês. E eu queria, assim, dizer para as mães que não tenham medo, e amem seus filhos e abram os braços para acolhê-los. E para os filhos, entendam que suas mães têm medo, tanto quanto vocês também. E que às vezes elas estão muito mais assustadas porque elas não sabem o que fazer. Elas não sabem como agir. Então, se vocês forem um pouquinho mais compreensivos, entendendo que elas não estavam preparadas para isso, que a sociedade não preparou a mãe para isso, né? Bem fácil. Você não compreender a dificuldade e poder se chegar a elas de uma calma, mais tranquila e sabendo que vai haver um tempo e que tem de chegar junto e que vai dar certo. Mas não desistam de suas mães. Mães, não desistam de seus filhos, porque eles são as coisas mais da vida da gente.
Então é isso. Obrigada, Arrasou. gente. Mãe maravilhosa, viu? Manda um beijão pra filha, pra Nora, pra todo mundo. Minhas filhas. Beijo. Calma, não vai embora não. Só tô falando pra mandar beijo pra elas, pra todo mundo. Depois a gente se Beijos pra conhece. minha filha. Amor acima de tudo. Minhas filhas. Minhas filhas. Minha nora. Meus netos, marido da João. Minha família. Todo mundo. Beijos. Obrigada pela oportunidade. De novo, ó. Valeuzão, Ecos aí. Eu também tô ainda aí vinculada ao laboratório. Tô numa pausa aqui, né? Mas porque eu me formei agora, aí eu tenho que me vincular oficialmente aí, mas também não desvinculei. Muito obrigada aí, queria dizer, para a professora Valéria, para você, prof. A gente só consegue fazer um trabalho mais ou menos maravilhoso, assim, né? Aos poucos melhorando aí, por causa de vocês também, do apoio de vocês, que também no nosso laboratório são mãezonas aí, dão vários apoios muito legais, muito importantes, inclusive sobre esse assunto. O Ecos é um lugar que eu sempre me senti muito à vontade, eu agradeço também demais sobre isso. Nosso tempo está acabando e, como diz a Valéria, eu não quero que caia, eu quero que a gente tenha a oportunidade de dar tchau. Então, valeu, profa. Nas próximas a gente se vê, se abraça aí, eu espero, né? Lá no Ecos. E valeu, gente. Todo mundo aí que está, que acompanhou, que nos viu, que nos ouviu, Obrigada. comentou. Tchau. Valeu, galera. Vou encerrar. Beijo, 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 beijo. Eita, encerrou? Gente, valeuzão mesmo. Vamos que vamos, seguindo aí na semana do Orgulho LGBTQI+, e apoiando o Laboratório Ecos, acompanhando esse webinar que tá massa. E vamos que vamos. É isso aí. Brigadão. É nóis.